O que seu irmão dourado fez de tão grave que a família tem até vergonha de tocar no assunto? Meu irmão mais velho contou que eu estava tirando sarro da deficiência dele só porque decidi aprender outro idioma. E claro, nossos pais ficaram do lado dele. Desde pequeno, o Bryce sempre foi aquele cara super animado, mas com dificuldades na escola. Ele dava risada quando escrevia o próprio nome errado, fazia piada por ainda estar no primeiro ano de álgebra no último ano do ensino médio, mas acabou nem se formando. Um dia, parece que ele resolveu que inteligência era inimiga dele e passou a enxergar qualquer tentativa de aprender alguma coisa como provocação. Nossa avó gostava de jogar uns desses jogos de treinar o cérebro no computador, e o Bryce desligava o PC bem quando ela estava quase batendo recorde. Teve uma vez que ele perdeu pra nossa prima de 7 anos num jogo de palavras que ela tinha ganhado no Natal, então simplesmente jogou o brinquedo fora. E quando comecei a estudar chinês para conquistar a garota de quem eu gostava, virei o novo alvo. Tentei ser paciente no começo, evitei praticar na frente dele, usava fone de ouvido para ver os vídeos, mas nem isso resolvia. Ele ouvia o som das notificações do Duolingo e já começava a reclamar, dizendo que eu só queria aparecer para fazer ele se sentir mal. Expliquei que era só por causa de uma menina, mas ele insistia que aprender outro idioma era meu jeito de esfregar na cara dele que o meu cérebro funcionava. Daí ele começou a proibir o chinês em alguns cômodos. A sala e a sala de jantar viraram áreas livres de chinês, porque ali ele precisava relaxar depois do turno como abridor de porta no supermercado. Fiquei irritado, mas levei tudo para o meu quarto, porta fechada, fone no ouvido, achando que finalmente poderia estudar em paz. Lê do engano. Logo o Bryce começou a anotar minhas sessões de estudo em um diário de dores de cabeça, dizendo que até o chinês atravessando a parede fazia ele ter enxaqueca. Mandava mensagem para nossa mãe, com foto fazendo drama, segurando a cabeça. Eu falava que estava de fone e só escrevendo, nem abria a boca, mas ele jurava que só de saber que eu estava tentando aprender algo já era um ataque direto a ele. E como sempre, sendo o filhinho especial dos meus pais, eles tomaram o partido dele. Meu pai me puxou de canto e falou: "Seu irmão enfrenta desafios que você nunca vai entender. Impressionar uma menina vale mesmo a pena se for para ele se sentir um fracassado?" Minha mãe foi ainda pior, agindo como se eu estivesse torturando o Bryce de propósito, sugerindo que eu fosse estudar chinês na biblioteca, porque família tem que estar em primeiro lugar, e duvidando que saber meia dúzia de frases fosse fazer alguém me escolher ou não. Tentei argumentar, mas no fim das contas me vi sentado no quintal, estudando chinês, porque esse era o único jeito do Bryce não se sentir excluído. E acabei até gostando do jardim. Era primavera, estava esquentando, o barulhinho do vento ajudava na concentração. Só que aí o Bryce perdeu o emprego de abrir portas, o único que ele já teve. No mesmo dia, entrou no quintal furioso e começou a rasgar todo o meu material de estudo. Tentei segurar, mas ele era bem maior e mais velho, me empurrou no chão e destruiu tudo na minha frente. Fiquei lá chorando do lado de fora, até ouvir ele brigando com a mãe dentro de casa. A culpa de eu ter perdido o emprego é dele, mãe. Fui fazer piada com um cliente chinês por causa desse chinês que ele fica estudando. Vi minha mãe hesitar um pouco, mas não demorou para ela vir falar comigo. O Bryce está certo, querido. Nenhuma paixão vale a pena se for para prejudicar o trabalho do seu irmão. Fiquei sem acreditar, olhando ela se abaixar para me ajudar a recolher o que sobrou dos meus materiais. Dali em diante, estudar chinês ficou proibido nas áreas comuns enquanto o Bryce estivesse em casa. Tá bom, disse minha mãe. Você pode praticar das 5 às 6 da manhã antes da escola. Não lembro de acordar às 4h45 nos 3 dias seguintes, estudando na mesa ainda no escuro, só iluminado pelo celular, porque acender a luz antes da hora era motivo para o Bryce surtar. No quarto dia, ele teve um surto completo no café da manhã. Só de saber que eu estudava enquanto ele dormia, já dizia que tinha pesadelos, que se sentia burro demais até para existir. Exigiu que eu saísse de casa se quisesse continuar estudando. Vai naquele restaurante 24 horas, se chinês é tão importante assim, ele falou. Meus pais nem levantaram os olhos do prato, satisfeitos em só assistir. A partir de amanhã você vai. O Bryce já estava decidindo que eu iria passar a noite fora de casa. Cortei ele no meio da frase. Cala a boca, eu não vou. Ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido. O que você disse? Você faz ideia do motivo de eu estar aprendendo chinês? Interrompi de novo. É por causa daquela sua paixonite. Não é só por isso, não falei, sentindo que ele ficou desconfiado. Falei mais alto. Nunca foi pra te fazer sentir incapaz, Bryce. Foi sim. Você pode ouvir pelo menos uma vez na vida? Interrompi pela terceira vez. O pai da Lynn tem uma empresa de games. Falei, com a voz tremendo. Ele só contrata amigos da família, porque confia mais do que num currículo de estranho. Você passa as noites dizendo que daria tudo por um emprego nesse ramo. Vive falando que conhece todos os jogos, todos os desenvolvedores, todas as novidades. O rosto do Bryce foi mudando. Se eu namorasse a Lynn, você estaria nos jantares de família, nos churrascos. O pai dela ia te conhecer, ver sua paixão por games e provavelmente te ofereceria uma vaga. Mas agora, olhei bem nos olhos dele. Agora eu nunca mais falo seu nome. E quando o pai dela perguntar da minha família, e ele vai perguntar, eu vou contar exatamente que tipo de pessoa você é. Alguém que prefere destruir meu primeiro namoro a me ver feliz. Alguém que usa a própria deficiência para manipular todo mundo ao redor. O silêncio que ficou depois disso foi ensurdecedor. Veja a história completa clicando neste vídeo aqui embaixo.